Vamos interagir mais. Quanto mais a gente falar, refletir as pautas importantes do nosso clube, melhor para o nosso clube aqui na internet, nas plataformas e também nessa comunidade. Bota o hino da máquina, mas vamos falar do esporte. O esporte tá rumores aí pela internet, até o próprio presidente mencionou, Milton Bivar, a possível contratação de Diego Souza. Diego Souza é um cara apaixonado, ele é um ídolo nacional, jogador de nível de seleção brasileira, tanto é que joga no Grêmio, na Conmebol, Libertadores, enfim, fez um grande campeonato brasileiro, foi um dos melhores jogadores do Grêmio, né? Destaque, titular sempre. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Renato Gaúcho, que estava há 5 anos no Grêmio, que ele entendia que Diego Souza era importante para o Grêmio, ele caiu do cargo. A gente sabe que a paixão por Diego Souza pelo esporte, dos clubes brasileiros, ele é apaixonado pelo esporte, ele já declarou isso em várias vezes em entrevista. Isso pode pesar. O salário dele no Grêmio é alto. Vislumbra em 600 mil reais. Mas sabe que quando ele quer vir jogar aqui, ele sempre baixa salário para jogar aqui. Ele sabe da necessidade, ele sabe da dificuldade de fazer futebol aqui no Nordeste, né? Que a mídia, as televisões jogam muito o mercado para o sul do país. E ele baixa o salário dele 40%. Agora minha pergunta para vocês e quero que vocês comentem. É uma comunidade do esporte, aqui tem torcedores só do esporte. Mais de 1.000 torcedores do esporte. Comenta aqui, interage. Eu sou torcedor e para torcedor apaixonado aqui pelo esporte, né? E quero interagir com vocês. Vocês interagem no Instagram, eu vejo em várias plataformas, né? Twitter e também no YouTube, também Facebook. Qualquer um, o esporte tem que estar dominando aqui em Pernambuco e no Nordeste. O que eu quero dizer assim, vocês acham, torcedores, que tem nesse meio campo ali, que Diego Souza é meio atacante e ele joga também de centroavante. Geralmente o jogador joga em 2 posições, até em 3. Em uma ele rende mais, dependendo do esquema tático desenhado pelo treinador. Vocês acham que tem vaga para Thiago Neves e Diego Souza no mesmo time? Eu acho que quando eu falo nisso, eu só penso botando Diego de centroavante. Porque a centroavante aqui, para mim, até agora o que vingou, né? Mas Trellis pode calar minha boca, Brocador pode calar minha boca e mostrar futebol. Porque futebol o cara não está jogando hoje, mas vem um treinador que ele fala a língua do treinador e o treinador motiva o jogador. E o jogador começa a jogar bola mais do que os outros. Futebol é essa dinâmica, essa mutação. Mas o que eu quero dizer para vocês, e na questão financeira, esses dois jogadores traz mídia, viu? Esses 2 jogadores traz investimento. Eu sei que ele vai trazer investidores, porque são jogadores de mídia, são jogadores qualificados. Não é só porque é de mídia, é porque são jogadores capacitados, gabaritados, qualificados no futebol brasileiro, tecnicamente. Diferenciado tecnicamente, tanto Diego Souza como Thiago Neves. O que vocês acham? Ou se fosse para escolher um, Diego Souza ou Thiago Neves? Eu gosto muito de Thiago, mas o meu 87 é eterno com a camisa 87 e ninguém vai tirar isso dele, é Diego Souza, porque ele ama o esporte e ele, nos últimos 10 anos ele fez o esporte, daqui do esporte foi convocado para a seleção brasileira e para a brasileira, daqui do esporte foi convocado para a seleção brasileira e ele também trouxe muitos jogadores que não conheciam o Nordeste, não conhecia a estrutura aqui do esporte, que não perde para nenhuma, precisa se modernizar mais, só não está se modernizando mais por causa da pandemia, mas não perde para nenhuma em pagamento, em ranking no futebol brasileiro, em ranking no futebol nordestino, não perde para ninguém. E eu quero dizer para vocês, o que é que vocês pensam nisso? Dá para jogar os dois no mesmo time? Tem que trazer investidores? O que vocês acham disso? Porque também a gente tem que a gente tem que ter o pé no chão, torcedor. O pé no chão. O que eu alerto aqui para o torcedor rubro-negro, aqui eu não vou falar passar a mão na cabeça, não. Aqui eu vou falar o papo aberto para vocês. Eu quero também que vocês falem um papo aberto comigo.
É a democracia rubro-negra esse canal aqui, e é uma democracia rubro-negra. A gente vai ouvir, vai pensar e vai refletir. Isso aqui eu trago pontos de reflexões, eu trago mensagens rubro-negra sobre as pautas que estão em alta aqui no esporte. Eu quero dizer para vocês o seguinte, torcedor, Humberto Lousi é um treinador guerreiro, viu? Essa parte aqui eu vou falar já, eu falei a parte positiva, negativa, que tem que ter crítica, sempre tem que ter crítica, sempre tem que ter oposição para as coisas melhorarem, quando a crítica é construtiva, quando tem embasamento, não é para ficar com raiva de crítica não, porque em todo lugar, toda empresa que funciona, partido político, que seja, sempre tem que ter, se todo mundo concordar, tiver medo de falar a verdade, aí a coisa não anda, tem que ter um diretor que tem que ter um diretor que chame o presidente da grande, de uma empresa, de um clube, de um partido político, do que for, e fala a verdade, ó, faz assim não, porque é só para trazer ponto de reflexão, não quer dizer que aquela pessoa vai seguir aquilo, mas vai pensar também, eu posso mesclar isso com aquilo. É isso que eu digo, torcedor, democracia do Leão, Bivar venceu, Nelo Campos perdeu, Delmiro perdeu, Eduardo perdeu também, mas agora tem todo mundo se unir pelo esporte na permanência na Série A e em buscar competições internacionais. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Humberto Lousi, ele é um treinador novo, 41 anos, tem 3 anos praticamente de interino como treinador, mas ele não é só reativo não. No Goiás não, no Guarani, lá no Campeonato Paulista da Série A2, ele pegou o time de Fernando Diniz e era um time ofensivo. Ele fazia jogar de forma ofensiva, com triangulação, com volante, segundo volante, fazendo meia de ligação. Né? Ele fazia um time fluir nos corredores, nas laterais, pelo meio. Né? Um time rápido, em transições rápidas. Enfim, ele não é um jogador assim como as características de Jair, não. Ele também sabe jogar ofensivamente. Por isso que eu acho que a diretoria foi nele também. Porque quando ele saiu do Guarani o time era ofensivo e quando ele foi para o Curitiba o time também era ofensivo. Só na Chapecoense que ele já jogou mais reativo. Mas eu quero dizer que ele tem 2 notas, né? A nota defensiva e a nota defensiva e a nota ofensiva. Isso é muito importante. É um treinador emergente, aqui eu tenho que falar umas verdades também. É um cara guerreiro, né? É um cara guerreiro, mas é um cara que a gente tem que botar os pés no chão e falar a realidade. Se o presidente chega, pede uma contratação, ele está começando agora a carreira dele. Ele não conhece jogadores do São Paulo, do Corinthians, ele conhece de ver como a gente conhece, mas não teve, não trabalhou com aquelas pessoas. E hoje eu vou dizer para você, o futebol funciona mais como amizade. Por isso que Thiago Neves veio com o Grêmio, quando Diego Souza disse para ele, vai rapaz, vai, e André também falou para ele, vai, ele consultou o Patrick, é muito bom aqui. Hoje futebol e tudo na vida, na sociedade, funciona muito por amizade. Que às vezes a gente vê assim, fazendo uma analogia, às vezes tem um grande funcionário na empresa que não é mal aproveitado e aproveitado um que não tem potencial nenhum, mas por causa da amizade. É muito bom você trabalhar, expor seu lado profissional e ainda mais quando você está trabalhando no meio de amigos conhecidos, é muito bom. Por isso que Neilton veio para o esporte, porque Jair Ventura estava aqui e ele já trabalhou com Jair Ventura, ele conhece. Conhecimento é tudo, meu amigo. Você vê que Trellis tinha várias propostas para Trellis, Santiago Trellis, mas ele veio para o esporte por quê? Porque ele já jogou com o Neilton e Neilton falou muito bem, ele tinha amizade com o Neilton. E amizade, e é assim também. O treinador Renato Gaúcho, não vai estar lá mais. Possa ser que venha um treinador que não tenha a mesma visão dele de jogo, não tenha não veja as coisas do mesmo jeito que ele veja, tem outra filosofia. E Thiago Neves, e Diego Souza tem amizade com o Patrick, tem amizade com o Thiago Neves, né? Conhece aqui o esporte, tá entendendo? Por quê? Quando o presidente pede para Humberto Lousi contratações, ele vai indicar de onde ele trabalhou, do Guarani, do Curitiba e da Chapecoense. Entendeu? O universo dele nesse ponto é pequeno. Por isso que a diretoria do esporte trouxe Ney Pandolfo. Ney Pandolfo
tem conhecimento com o empresário. Ó, a ligação de empresários do sul do país, onde está o mercado da bola, com o Nordeste. Ney Pandolfo é muito considerado nesse meio aí, nesse meio empresarial e de investimento de jogador e de transações com jogadores. Ele tem muito conhecimento. E por isso que agora Bivar falou que em 2019 não quis trazer Diego Souza, em 2020 Diego Souza estava no Grêmio, né, começando a carreira no Grêmio, e Renato Guardalupe é amigo dele e gosta dele, enfim. Mas agora ele diz também que ele diz também que já que o rapaz é emergente, é novo e é um treinador emergente, tá um treinador em ascensão, é um treinador guerreiro, mas não tem conhecimento muito no futebol brasileiro, porque não treinou muitos clubes no futebol brasileiro. Diego Souza já tá vindo. Já tá vindo, não, desculpa. Diego Souza é uma hipótese de vir, né? De vir e qualificar mais esse grupo. É um sonho para todo rubro-negro. Diego Souza disse, encerrei minha carreira no esporte e ganhando Sul-Americana, e ganhando pré-Libertadores, e ganhando título. Seria maravilhoso. O esporte está indo pelo caminho certo.